Fala ABC! Começando mais um podcast aqui na TV ABC Shop. E hoje eu tenho um amigo aqui. Antes, você está assistindo a gente pelo canal 526 Claro TV. E se você não tiver Claro TV, não tem problema. Você pode assistir esse podcast também pelo YouTube. É só você procurar ali TV ABC Shop, que você vai achar o podcast e muitas outras coisas. E para você da região da ABC, por favor, Claro TV, canal 526. E o Fala ABC, hoje eu tenho um amigo aqui, um dublador, apresentador, um cara que sabe tudo de voz. Alex Baroni. E aí, Ale? Tudo bem? Alex Tudo Baroni. bem? Quanto tempo, hein? Quanto tempo, cara? Olha, a gente trabalhou um tempão junto e ficou um tempo, acho que o mesmo tempo, mas sem se ver. Acho que mais tempo mais sem tempo se ver dobro, do que se né? vendo. E aí, como que andam as coisas? Tão bem. Estamos aí, né? Trabalhando. Então, você saiu de uma dublagem agora, é isso? Tava dublando agora. Tava dublando uma animação, né? Um anime. Muito conhecido, mas a gente não pode falar. Nunca pode falar? Não, porque é uma das É um dos características é essa, né? Até pela proteção do produto. A gente não pode falar nada do que vai ser, do que vai estrear, né? E acaba um pouco o segredo quando sabe quem dubla? Eu... Tem essa mística, não tem? Tem esse segredinho. Depende. A dublagem, ela tem um divisor de águas. Antes da tecnologia, o dublador era muito escondido, assim, né? Ninguém sabia direito quem eram as pessoas, a não ser quando ia num programa de TV, num jornal, às vezes despertava a curiosidade, ou de um produto que ia lançar, ou que tinha lançado. Mas depois da tecnologia, das redes sociais, aí todo mundo meio que já, quem gosta, né? Vai atrás, já sabe e te encontra lá em algum lugar. O Alex, e voltando um pouquinho no começo, você é natural aqui do ABC. Eu sou de São Paulo e estou no ABC há muitos anos já. Muitos anos, bastante 15, anos. 16. De idade? Não, que eu tô no ABC. Tá bom. Eu sou bernardense já. Bernardense, ó, São Bernardo. Porque se você fala São Bernardo, não é daqui. Aí não é. Se falar São Bernardo, aí você tá fingindo. São Bernardo. Minhas filhas falam São Bernardo. Então a família inteira tá aqui. Sim. Você curte aqui? Sim. Então, eu me apaixonei pelo ABC e virei um ABCzista aí. E esse negócio de ir para São Paulo, você tem que ir para lá, né? As coisas estão tudo lá. Tenho bastante coisa em São Paulo e muita coisa eu gravo do meu estúdio aqui no ABC mesmo. E para ir para São Paulo aquela alegria. A gente conhece, do trânsito de rodar para rodar 30 quilômetros em 2 horas. Né? O Alex, e como você começou? Conta um pouquinho do que você é formado em quê? Eu sou formado em comunicação social com habilitação em jornalismo. Eu sou jornalista por formação, sou ator e, sei lá, de formação escolar é isso, né? E como você começou sua carreira? Eu trabalhava numa área que ainda trabalho, inclusive, que é corretagem de seguros e sempre fui apaixonado por voz. E mais por voz do que por imagem. Aí, desde pequenininho, eu ouvia o Eli Correia, os caras meio velhos, assim. Imitava. Eu acordava com o Eli Correia falando 7h26, 7h26, Eli Correia. Todo dia, porque a minha tia ou a minha mãe, dependendo da época, parava de costurar lá no fundo da casa, 7h25, passava na cozinha, pegava um café e era o tempo de ele falar 7h26, ela estava. E eu ouvindo no rádio relógio, ela estava... o Eli Correia estava lá e ela com um cafezinho, a minha mãe ou a minha tia, às 7h26. Então eu fiquei com isso, Zebete, essa galera das antigas mesmo, que acho que não sei se é da tua época. Da minha época, eu sou mais velho que você. É verdade, né? E aí eu sempre gostei disso. Mesmo trabalhando com seguro já desde os 14 anos, eu achava muito legal ficar fazendo essas vozes, voz de desenho animado, voz daquilo. Então você era o brincalhão da turma, vai. Eu era o Zé Graça. Ficava imitando os amigos. O Zé Graça imitava os amigos. Imitava os amigos. Eu achava bem legal isso. E aí eu só fui ter uma oportunidade de fazer faculdade lá para os 24 anos. E logo emendei um curso de locução, sou locutor profissional também. Sim. Aí o curso de locução já começou a me trazer algumas coisas legais e eu vi que eu podia brincar com a voz, não era só fazer aquele locutor durão, né? E fui brincando, comecei em uma locução publicitária, aí eu fui
fazer um canal de piadas. Na época era uma parceria entre a BCP, existia uma companhia telefônica chamada BCP, que depois a Claro comprou, lembra? E a BCP... Mas antes de BCP, quem aqui do ABC tinha a CTBC. CTBC. Companhia... Brasileira de... Não, CT, Companhia Telefônica Borda do Campo. Eu não sei nem soletrar. Devia voltar para a escola. E aí, enfim, fiz um canal de piadas, que era um portal chamado Mediz, e ainda era por telefone. Você discava lá 0800 e ouvia a piada lá. Eu lembro disso, cara. E a voz padrão era da Regina Bittar, que falava: olá, aqui é a Mediz. Me diga, você ligou para quê? Quer ouvir horóscopo? Diz que 2. Aí, beleza. Eu ganhei uma experiência nisso, de serviço para URA, chama URA, né? Unidade de Resposta Audível. Aí fui nesse lugar, com a locução mais descontraída, fui para uma empresa que fazia isso e tinha muita vontade de trabalhar em rádio. Aí trabalhei na rádio dos meus sonhos, que era 89. Quanto tempo ficou no 89? Fiquei de 2004 a 2007, então 3 anos. A gente volta a falar da sua carreira, mas assim, essa gravação telefônica, cara, mudou tudo hoje, né? Hoje você só fala com robô, né? Mas na época, a gente falava com gente mesmo, né? Era uma voz de pessoa. Ainda, alguns... Hoje é o bot, né? Tem muito bot que você, no WhatsApp, o tempo todo falando com as respostas automáticas. Mas tem muita voz. Eu fui a voz da Nextel. Quando a Nextel era no Brasil, quando existia a Nextel no Brasil, você ligava na Nextel e a minha voz era a voz de atendimento. Como que era? Ele era um cara meio feliz, assim. Olá, bem-vindo à Nextel. E aí? Me fala do seu problema. Para faturas, digite 1. Para não sei o quê, digite 2. Se você quer saber dos novos planos, digite 5. E você fala com o atendente. Você sabia? Uma vez eu me liguei. Eu liguei para mim. Tinha uma gravação que eu fazia oferecendo o plano. E aí eu atendi. Olá, você sabia que a Nextel... Pô, eu tô ligando para mim, né? Foi estranho isso. E ainda tem alguma coisa gravada por voz humana, mas já tem inteligência artificial fazendo esse trabalho e como é a voz do Google, né? Sim. E já é uma voz pré-determinada e ela faz os textos aleatoriamente. Ela é uma IA generativa, pode ser? Enfim, já está tudo pronto lá. E na 89, voltando? Na 89 eu entrei para fazer as madrugadas lá e cobrir folga. Ali na Santa Cruz? Na praça? Não. Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Praça Oswaldo Cruz, 124, 17º andar. Pô, 325265. Quem não apareceu lá, né? Nossa. Você lembra que eles montaram, não sei se você lembra disso, em frente ao Shopping Paulista, que era a rádio, eles montaram uma cabine lá, toda de vidro, que ficava a galera da rádio. Eu era muito fã, né? Então eu fui lá ver e tal. Não trabalhava ainda lá. Aí entrei, era uma galera... Que época? Quem estava lá na época do 89? Quando eu entrei, o saudoso aqui do ABC, Sandro Anderson, direto da 89, era um puta de um amigão, assim. A Luca, tá lá até hoje. A Luca voltou com a nova cara, né, da 89, quando voltou a ser rock. A Luca, o Zé Luiz. De manhã era o PH, que tá lá agora à tarde. Lá ainda. O Zé Luiz, das 10 da meio-dia, tá lá ainda. A Luca, e o que tá com o Dan, ela tá com o Ramon na 89. O Cadu tava lá, o Sandro Anderson. Era o time de ouro, assim. Era o Eric Santos, puta, foi voz padrão há um tempão. Depois o Tatola voltou para fazer o em 89. O Casagrande estava lá na época ainda fazendo rock bola, naquela época, que eles faziam à noite. O Thiago DJ fazia uns programas muito legais, o Bate-Cabeça. Quanto tempo no 89? Então, fiquei de 2004 a 2007. Que legal, 3 anos. 4, 5, 6, 7, E aí eu saí de lá para ir pro varejo, pro Auto Shop. Mas a rádio tinha mudado também. Mas aí você estava na rádio. Na rádio. Aí como apareceu a TV? A TV... Você buscou TV? Porque era meio normal, assim, o cara que tá trabalhando na rádio procurar a TV, não é isso? Sim.
E principalmente Por o quê? varejo. Eu sempre fui apaixonado pelo varejo. Eu sempre gostava. A TV de varejo é aquela TV de venda, né? Que valeu. É essa aqui, né? É que tem gente que não. Todo mundo tá vendo pelo canal ou pelo YouTube também? Então, os dois. Se você tá vendo só pelo YouTube, a TV de varejo é essa que você vai pôr no canal da Claro agora, que é o 526. 526 da Claro. Você aqui do ABC, por favor, põe lá. Vai lá. Engraçadão, né? E Gostei. você Depois viu? você faz um chamada repeteco. corte aí. Depois faz um repeteco. Faço, eu tô até de camisa. E aí, eu gostava muito. Eu cheguei a fazer teste pro TV Shop, que eu acho que você estava no Shop Sim. Tour nessa época. E eu Uniforme marronzinho. eu tava O conversando Delphis. com então. O Delphis, eu vi que você já entrevistou ele em Já. outro programa. O Delphis é o cara. Fui fazer... Delphis, ó. Assista esse podcast. A gente ama, viu? É. A gente ama. A gente ama mesmo. Eu encontro o Delphis ainda. Não, o Delphis é queridão. Encontro ele nos estúdios, tá E agora dublando. ele tá cantando, né? Tá cantando E bem. bem. Ele canta bem, pô. Tá dublando bastante. Não, cara, você viu o podcast do Eu Delphis? vi só um pedacinho. Meu, aí... Assiste Eu inteiro. vim ver esse aqui, tá? Do meu xará. Mas assiste inteiro, cara, porque é muito engraçado. Ele conta como ele começou. Sabe mexer no seu... Sei. Falava que sabia, passava a madrugada inteira. Vou ficar por aqui. Aparecia lá na rádio e falava assim, meu, como que faz isso aí? Me ensina, que eu preciso mesmo? saber. Não Eu sabia mandei nada. essa, sabe com quem? Roberto Reis. E com PH. Aliás, o Reis também era do time, pô. Sim. Verdade, tinha esquecido do meu amigo, Roberto Reis. Agora mix, né? Agora tá na Mix, à noite. Roberto Reis, bonzão. Ele que eu dei o meu CD na mão dele, eu tremia assim, ó. ele fazia a rede à noite, a rede Rádio Rock. E ele falou, você sabe operar tal? Mandei essa do Delphis. Claro. Mentira, eu não sabia. E aí eu ficava lá, eu só olhando. Vou confessar também, a maioria das coisas, quando eu tava começando assim, a maioria das coisas o pessoal perguntava, você sabe, não sei, sei. Jurava por Deus, sei. Meu, saía de lá, cara, ia procurar, ia me formar. E não tinha internet, né? Não tinha Google, cara. Não tinha nada. Mas aí, voltando, eu fiz um teste pro TV Shop. Eu tava no banheiro de um lugar de imóveis. Era lá no Butantã, já? Eu não fui na produtora. Eu fui num negócio de loja de imóveis ali na Teodoro. Fazer o teste. Fazer o teste. Aí cheguei lá. Lá no Casa Imóvel, Imóvel. provavelmente. Lá onde ficava a moça da Giorgio Nicole, a Nicole. Isso, é verdade. Depois eu conheci ela gravando. Verdade. E aí eu fiz o teste, tinha uma galera lá e tal. E fui pro banheiro, obrigado tal. Na hora que eu entrei no banheiro, eu vi um cara entrando no celular. Alô? Não vou poder, não sei o que e tal. Aí eu falei, puta, eu conheço essa voz, cara. Na hora que ele entrou, eu só vi ele passando atrás de mim no espelho. Eu falei, levou, é dele. Ele é a cara do varejo. E era o Delphis. Que legal. Depois tem uma outra história maravilhosa com o Delphis, que eu nunca esqueço da frase. E eu tava na Mega TV nessa época ainda. Ele falou assim pra mim, cuidado pra não morrer sentado num pote de ouro. Eu fiz um workshop com ele. Maravilhoso. O cara é sensacional. E aí, depois disso, eu cheguei a fazer o cara da loja. E o que deu no teste? Deu que o Delphis levou, né? O Delphis é monstro, cara. Mas você lembra quem fez o teste com você? Não, eu lembro de mim e dele. Mas você não lembra quem fez o... Provavelmente... Não fui eu, não. Não? Não, foi a... Não. Luciana. A Adri eu fiz depois com a Luciana. Luciana ou a Fernanda? Não, Fernanda. A Fê, eu fiz o da Mega. Tá. A Fê Aventurato. Isso. Nossa, ela é uma queridaça. É. Fiz o da Mega TV. E foi quando eu entrei. Aí do varejo, depois eu fiquei um tempo e fui trabalhar na feira do automóvel do AMB. Só que eu fui lá porque uma amiga da faculdade tinha pedido um trabalho de voz, eu fiz. Eles perderam o CD porque mudou o cara lá da feira. Mas você não estava trabalhando como apresentador na feira? Não era o Auto Shop? Não, nem locutor da feira. Locutor lá dentro. O cara que anuncia o carro lá dentro. Porque para quem não sabe também, já existiu feira de automóvel, onde a gente ia vender carro lá no Anhembi, tinha um microfone. Olha a promoção agora, tem um Tempra. Tempra, um Logos. Mas eu acho que aqui no shopping, no Mapping, ainda tem, não tem? Mas não é mais do jeito que é. Não é? Não tem locução, esses negócios. Não tem? Pô, foi aí que eu comecei. Eles perderam lá um CD da ABN AMRO Bank. Aí o cara foi lá, o cara da Mattel foi no escritório que eu trabalhava e falou, pô, você tem o CD? Eu vou aí buscar. Ele foi buscar. Eu falei, pô, tô com um portfólio aí. A Mattel existe ainda? Existe. Que legal. Existe. A Mattel tá
Eles têm outros produtos, né? De outros clientes de publicidade também. O Mattel era produtora de automóvel. Né? Mercado de automóveis na televisão, Mattel. Era tudo com eles. Os caras são bons demais. E fui para a Feira do Automóvel, lá eu entreguei um piloto para uma produtora, para a Tati que trabalhou na produção da Mega, e entreguei para ela e um dia ela levou para a Mattel. Já tinha saído de lá e tal, lá eu conheci o César Almir, a Paulinha, conheci a galera que a gente parava a gravação para eles gravarem para a TV Gazeta. Aí os meninos tinham que pegar a fita beta e correr do AMB para a Gazeta para fazer um semi ao vivo. Era quase ao vivo. Eles gravavam. Semi ao vivo corria. Não existe, né? Não, eu sei, claro que não. Mas tem emissoras que eu já ouvi falar que fazia link ao vivo e não era ao vivo. Sim. A gente sabe disso. No ABC. Aí... Mas tem que chamar isso de outro nome, né? Lá, pelo menos quando falaram pra gente fazer algo parecido, o nome era Direto. Não, mas isso era outra coisa. A gente fez ao vivo na Mega TV. Precisou fazer ao vivo, direto. isso. Mas a gente não chamava de ao vivo. É que não. Teve emissora que chamava de ao vivo. Mas aí eu fui fazer o teste do Outshop, trabalhando no 89. E aí lá eu entrei, fiquei um tempo. E depois do 89, a gente foi em 2009, foi pra Mega, ou comecei... 2009, Foi quando a Cecília nasceu. E eu te mandei a foto, eu tinha feito o teste. Aí eu falei assim, ó, a Cecília falou pra você... Era um celularzinho assim, ó, a fotinho e assim ainda. 2009. A Cecília falou pra você me contratar aí, ó. Não, eu falo pra Cecília que o pai dela tá contratado, minha primeira filha. Eu todo. E aí fui lá pra Mega. Quanto tempo de Mega? 5 anos. 2009 a 2014. E como foi a experiência de Mega? Foi legal. Foi muito legal. Porque eu vendia só automóvel. Porque você entrou lá, cara, numa época que, se não me engano, a gente tinha 10 apresentadores. 10 equipes. Naquela época saía com as pautas de 8 lojas por equipe. Gravava muito, cara. Saía cedinho, todo dia, com a Doblô lá, e arrebentava gravando até de noitão. Era pauleira. Cansativo mesmo, né? Cansativo. O trânsito sempre foi cansativo, né? Para todo mundo. E aí foi piorando, né? A situação do trânsito. Foi uma maluquice. Mas foi uma época que eu aprendi muito. Eu aprendi como saber características desde um apartamento de luxo, numa cobertura, até uma loja de coisinha de R$1,99. E artigo para piscina, sofá, roupa, carro, tudo. A gente sabia tudo. E improvisava. Então, sabe o que é engraçado? Já fiz teste com muita gente já, né? E quem mais se dá bem fazendo varejo é o cara que veio da rádio. Por causa do improviso, eu acho. Por causa do improviso. Porque o ator, cara, não é olhar bonito pra câmera, cara. É o improviso. É estar sempre com uma boa palavra na boca, ter uma ideia, um raciocínio. E o ator tá acostumado com aquele negócio, olha pra cá agora, então não precisa disso no varejo. Não. Você não é a estrela do varejo, né? O apresentador não é. Isso Luiz Antônio Curigaleb. Pois o ator principal é o produto. É o produto. Tanto que, na minha cabeça, o varejo sempre foi... eu conheço um cara que tem um produto muito legal, mas esse produto eu vou vender para os meus amigos que estão em casa. Os meus amigos estão em casa. E aquele cara tem um produto bom que eu vou falar para os meus amigos. Esse cara tem um produto bacana. Não é o cara é meu amigo e eu vou vender o produto dele. Na minha cabeça sempre foi isso, que para mim era a mágica do varejo. Eu sempre gostei muito de falar para o cara que tem em casa, vem aqui que você vai gostar. Eu sei, eu te conheço, você é meu amigo, você é minha amiga, eu sei que você vai gostar desse apartamento, eu sei que você vai gostar desse carro, parcelinha. A gente falava parcelinha de 699, não é parcelinha, né? É alta. E vendia, né? Vendia bem. Mas é isso, o varejo tem muito de improviso. Improviso, claro, talvez quem está em casa não sabe, não é só o improviso de palavra, é improviso de movimento. Sim. Porque você tá olhando o câmera andando para lá. Você tá meio que narrando para onde ele tá passando. Você tem que saber o movimento que ele vai fazer
E às vezes ele tira a câmera do ombro, porque vai fazer uma imagem posterior, que é um insert, né? E você já sabe para onde ele vai, ele posiciona, e você tá ali, já se posiciona também, entra em quadro. É como se fosse tudo em plano sequência, Cara, aquilo é maravilhoso. Então, eu também acho. Uma vez eu tive uma experiência assim, maluca. Porque pra nós é uma coisa tão óbvia sair pra gravar varejo. É. E uma vez, cara, não lembro onde eu tava, que não era o estado de São Paulo tal. Aí o cara era o apresentador e eu falava assim: não, a gente vai fazendo um plano sequência. O cara assim, como plano sequência? Não dá fazendo plano. Eu falei: não, dá. A hora que você vier pra cá, o apresentador vai pra lá, aí vocês se encontram. Ele, não, mas a gente não ensaiou isso. Não, não tem que ensaiar. Vai falando e vai andando. Cara, pra nós é muito simples. Até hoje eu vejo os caras: ó, você vai pra onde? Eu vou pra lá, tá bom, ó, então é aquele carro, tá bom. Então quando é aquele carro, eu vou encontrar você ali. Cara, é tudo. Ou Muito- então o carro não tá aqui na sequência. Não, então a gente grava esse carro depois. Ó, você vai falar esse, você chama aquele, eu vou posicionar a câmera no outro, e você chama esse na sequência que eu já vou estar lá. Combinado? Cara, Tudo é um combinadão. Esse negócio do varejo, eu acho que é muito instinto, igual carro. Quando você está dirigindo, você não vai vendo espaços e vai entrando. É assim, tem hora que não dá para combinar. Você falou uma coisa, mas você foi para lá, eu fui também. Então é essa conexão dos dois que é bacana. Esse jogo é Cara, muito e legal. não é uma coisa fácil. Não. Se o cara... Outra coisa, câmera que não é do varejo também vai gravar, cara, não vai, velho. É porque ó, a câmera, ela é cheia de técnicas. Eu não tenho ideia de como é que funciona direito, mas eu lembro dos câmeras, que são os baita câmera, e todo mundo elogia muito as câmeras do varejo, principalmente quando eles vão pro jornalismo, porque lá é pauleira. Aí ele, Porque o cara tá acostumado a pôr a câmera no tripé e fazer o trabalho dele. Meu, no varejo o cara põe no ombro, Isso. põe no tripé, põe onde tiver que E pôr. muda a cor, muda a temperatura de cor. Na passagem É de luz, isso, na na cor. batente de Ele porta. falava, não, eu pode ir aqui, ali tá mais escuro. Eu troco o filtro ali naquele... Eu troco no capô do carro. Isso. E que aquilo é mágico, cara. É. E o som também, porque o som acaba sendo prejudicado pelo barulho externo. Não, vamos lá, a gente vai conseguir, faz. O varejo, ele é um... é um negócio que não tem como explicar. Ele Então, é uma solução perfeita para quem quer vender assim, de um jeito natural, eu acho. Cara, eu acho que nem a gente tá falando do varejo assim, eu me empolgo quando lembro de gravação Eu toda. também. Só que, cara, no dia a dia eu não dou esse valor todo. Não, porque a gente tá lá dentro, o que vira? Trampo. Mas quando vai falar disso, cara, eu acho que nem você falou, é mágico, cara. É muito louco. Você falou do Galeb, né? O cara, meu, você olha o que ele fazia lá em, sei lá, 90, 80, aqueles microfones com fio ainda, sei lá. Aqueles caras antigão vendendo carro que custava não sei quantos milhões. Milhões de reais De cruzados novos. cruzeiros. Tinha Você tudo. fala, cara, como é que esses caras faziam isso? E a gente viveu isso com fita Betacam, uma câmera pesada pra caramba. Aí no meio de 2010, 12, que mudou esse equipamento, né? 2012, nem faz muito tempo. Esse Não moleque, faz. meu, aqueles... Nossa, era... Não, o câmera tinha que ter um descanso no meio do dia, porque, meu, doía, cara, pesava 12 quilos a câmera. Tinha umas histórias, 12 né? quilos, então assim, se é um cara que não tem um condicionamento, um preparo, um mínimo de musculação, cara, o cara sente. E tinha a história, né, de uns caras que o cara o apresentador do varejo ia gravar e começava a errar muito. Aí os câmeras mais antigões, assim, colocava a câmera no chão e falava, ô, você tá de brincadeira comigo? Você sabe quanto pesa essa câmera? Então você faz o seguinte, ou você grava certo, ou então você vem aqui, põe a câmera nas costas e vai gravar, beleza? E ficava assim, ó, bravão. Nossa, antigão. Depois, lógico, né, o pessoal foi entendendo que não é bem assim, o cara não erra porque ele quer, né? É porque é. Verdade. E quem faz, você falou do rádio que vai para o varejo. Agora, quem sai do varejo, quem está acostumado com esse improviso e vai para as artes, também ajuda muito. Num texto de teatro mais duro, mais dependendo do diretor, até que não. Agora, quando você consegue quebrar a linguagem do varejo, que é sempre mais lá em cima, sempre vendendo e tal, e joga para colocar no caso que hoje também é meu mercado de trabalho, na dublagem, e consegue acertar o tom da voz, às vezes você tá com a boca do personagem ali na tela, ela dá uma aberturinha maior. Se você tem uma palavrinha de improviso na cabeça, ela surge e você coloca um tá, viu? Pronto, um né.
Você não pode usar isso o tempo todo. Mas, às vezes, faltou uma boquinha que na hora você... Dublagem é métrica, né? Você vai seguindo Sim, eu não a sei. quantidade de abertura e fechamento de boca, tecnicamente. Mas você tem algum material para... Você viu uma cola ou é tudo no visual? Não, tem o texto, né? O texto... Não, tudo bem, mas você tem o texto e o cara e a imagem original. Isso. E o áudio original. O áudio e imagem original. E aí o texto não é necessariamente... Você gosta mais de fazer dublagem ou locução? Eu gosto dos dois, mas a locução ela é mais natural para mim. A dublagem é muito difícil. Ô, E eu Alex, dublo há 10 anos. E eu acho que você pegou a transição de locução daqueles locutores mais antigos que tinha aquela voz super impostada, voz de locutor, tal. Aí chegou um momento que não era mais bacana, que todo mundo queria uma locução mais informal. Isso, mais natural. Isso, mais natural, não aquela impostada de voz que dava, né? E você já entrou nessa linha, não é isso? Por sorte, sim. Porque é o jeito que eu gosto. Eu acho legal, às vezes, dar um peso e tal, uma brincada, uma subida de... porque funciona também. Na TV, no SBT, eu faço muito isso. Mas não como era antes de fazer desse jeito. Às vezes funciona também. Porque depende até do o produto. próprio locutor de rádio não é mais desse jeito. Não. Também Ele é informal, é uma é voz conversadão. natural, né? É natural. É muito legal essa mudança, né? Porque tudo muda, tudo evolui. Não dá para ficar no mesmo lugar. Para mim, foi ótimo isso daí. Que pode ser também que eu como... Que volte para trás também, não é? Não, ou que já tenha avançado mais do que aquilo que eu aprendi. Pode ser que aquilo que eu... para dublagem, no começo eu apanhei muito. Porque para dublagem, esse tom de voz aqui é alto. Tem coisa que é... Tá. É isso já tá pronto, é a cena. A cena é isso daí. Mas você não falou que vinha. Esse volume, cara. Porque lá tá nesse volume, eu tenho que fazer igual tá lá. E para eu pegar isso daí que eu falava, não, eu fui fazer fono. Não, esse volume, eu não consigo fazer nada nesse volume e também o microfone não vai captar esse volume. Vai, é assim. Então é muito diferente a escola. Então pode ser que os novos locutores já também esteja numa escola ainda mais natural. Não sei. Eu percebo sim. Tem a emissora que já tem uma voz muito informal já. Mas muito informal, eu acho. Tipo mascando chiclete já, né? É, quase isso. Aí eu acho que, sei lá, meu gosto não é tão isso. A nossa geração já pegou uma mudança. Então a gente está baseado nessa mudança, que é o que é jovem pra gente. Eu nem vou falar disso. Nem vou falar. Você está no varejo há quanto tempo, né? Bastante, né? Varejo? 96. 96? Você começou no Shop Tour, não? Comecei no Shop Tour. 96. Aí eu não sei fazer conta. 96, 2006, 2016, 2026. O ano que vem faz 30. Eu só sei fazer conta de 10 em 10 também. Eu também. Eu sou de humanas. Ô, Alex, e na época depois que saiu da Mega... E ator? Você também foi ator, o que você fez? Fiz. Não fiz muita coisa, mas eu tenho uma personagem, que é a Dagmar, que eu fiz... É famosa pra quem trabalhou com o Alex. A Dagmar é famosa. A Dagmar. É bonitinha a Dagmar. Tô trazendo ela em algumas coisas de volta, na rede social e tal. É uma personagem debochada, engraçada e tal. Faz um pouquinho da Dagmar. Ela tem uma voz... É porque ela é uma caricata, vizinha, né? É uma vizinha que eu tinha quando era criança e pedia pra gente comprar cigarro pra ela. Gente, sabia que quando a gente tinha 5 anos, na década de 80, você podia ir lá no bar com 5 anos e comprar cigarro para as pessoas, bebida, era assim. E outra coisa também, era normal alguém mais velho falar assim, você não tá fazendo nada, vai lá comprar cigarro pra mim. É isso. E a gente achava mó barato, porque dava uma voltinha, não é isso? A Dagmar nasceu nisso. Eu morava na Vila Formosa, em São Paulo, na Zona Leste. Aí tem um bar que era do seu Álvaro, agora é do Toninho, filho dele. Aí essa senhora falava assim, lá de cima da casa dela, escuta, vai lá no seu Álvaro, compra uma mistura fina pra mim, pode ficar com o troco. Mistura fina, Vila Rica. Vila Rica, mistura fina, Nossa. Plaza, Hollywood, Ministro. Aí ela me fumava mistura fina e ela jogava, vamos transformar no dinheiro de hoje, é como se o cigarro custasse R$10, ela dava R$10
e 12 centavos, aí ficava 12 centavos pra gente comprar um doce, né? Uma coisa assim no bar. Tinha que comprar várias vezes cigarro para ela para conseguir comprar um doce. E eu fiquei com isso na cabeça. Ela tem uma história diferente de vida. Eu, depois de grande, criei a Dagmar. Então, trabalhei a Dagmar no Hospital das Clínicas para o Dia do Idoso. Eu, uns amigos, a Rebeca Zadra, que é uma dubladora, a gente costurou bem uma história. Já tinha a ver com o Silvio Santos. Eu fiz a série Sintonia. Fiz um episódio da série Sintonia. Isso foi muito legal. Tá famosa, né? Famosa. Terminaram agora as 5 temporadas. Acredito que tenha acabado. Na primeira temporada, eu fiz um apresentador de programa. A gente gravou lá no auditório da TV Cultura. Foi muito legal. Era um cara bem inconveniente, gritava. Ele recebia o cantor lá, o Doni, no programa dele. E era entrão, pega o boné do cara, veste a corrente, não deixa o cara falar, troca a música. Ele tá ali para causar. E o pai do menino, na trama, né, tinha acabado de falecer. Ele era, assim, uma coisa... E eu adorei fazer aquilo. Porque o papel de apresentador, eu sabia que tinha uma câmera até... Como é que é o nome daquelas câmeras grandonas de TV? Tinha uma daquela e tinha as subjetivas. Sim. Então eu trabalhei com a câmera falando para a câmera, porque era o apresentador, e as outros takes com as câmeras aqui também. Foi uma experiência muito legal. E é uma cena até que grande, assim, né? Fiz comercial da Herói. Preciso terminar o programa. Já? Calma. Ó, você que está assistindo a gente na TV, a gente está encerrando aqui, mas você pode continuar assistindo esse podcast no YouTube. Então você já sabe o YouTube, né, Alex? YouTube, que é... TV ABC Shop Oficial, é só você procurar ali. E para quem tá... Então, para quem não tem Claro TV, por favor, YouTube ou se não, assina Claro TV. Então, continuamos aqui. Você fica aqui do YouTube, tá? E aí eu fiz comercial de TV, fiz Leroy Merlin, fiz figurinha Panini, fiz um para negócio acho que do governo federal, de carteira assinada, uma coisa assim. E isso usando muito o recurso do varejo também, né? Ô Alex, e o cachê de publicidade, o cara recebe... Os outros meses que vai ver, porque geralmente você faz uma locução, ela não é uma campanha pontual, mas a campanha às vezes dura mais que um mês, 30 dias. Como que os caras negociam voz nisso? É igual o cachê de imagem? Só de locução? Sim. Por exemplo, tem uma campanha que vai rolar seja de 30 dias, de um ano, de 6 meses. Quando renova, a parte de produção daquilo, a gente recebe de novo. Porque a gente divide em produção e veiculação. E o que é parte da produção, a gente recebe de novo. Isso dá de 40% a 60%, ou às vezes até o cachê integral mesmo. Entendi. Já teve casos que eu recebi o cachê integral. Cara, e hoje o principal mercado é dublagem ou publicidade? Para mim, é dublagem. Dublagem? Meu carro-chefe é a dublagem. E em paralelo eu tenho o SBT, com alguns programas que eu faço. Você lembra do primeiro personagem que você dublou? Lembro. Qual foi? Eu tava de meia calça ainda. Aliás, eu tava na Mega ainda, porque eu fiz uma cirurgia na perna, aí eu fiquei 15 dias em casa, no 16º dia eu já podia sair. Aí eu fui no estúdio, na DPN, versão brasileira, DPN Santos, do Pedro Luiz, amigão, gente boa. E a Angélica Santos estava lá dirigindo uma série chamada Em Busca do Pé Grande. E a gente fazia estágio na dublagem. Eu tinha feito o curso de ator. Aí o que a Mega me proporcionou foi muito legal, porque eu fiz o curso de ator trabalhando na Mega. Eu entrei lá como locutor, apresentador. Fiz o curso de ator, ou seja, me formei como ator. Depois fiz o curso de dublagem. É um curso livre, mas enfim, tinha condições já de dublar. E fui fazer o estágio. Quando eu cheguei lá, eu fiquei um dia inteiro, depois mais meio-dia. Nesse meio-dia, faltou um dublador, que é um queridaço, um puta amigão meu, mas ele nunca falta. Naquele dia ele não pôde ir, teve um problema. E aí ela falou, olha, são 9 anéis, 9 trechos pequenininhos de dublagem e tal, dos personagens ali, era uma série da Discovery. Você acha que você dá conta? Eu falei, vamos tentar, Isso, né? Na hora. Na hora, foi decidido ali. Falei, vamos tentar. Eu fui, fiz, e ela falou, olha, ficou bom. Ela já tinha me dado aula. Angélica Santos, para quem não sabe, é a voz do Cebolinha, do Kevin Arnold, do
Anos Incríveis, Drew Barrymore. Ela é uma dubladora, diretora de dublagem sensacional. Pô, Cebolinha, né, cara? E aí ela falou, pô, legal. E começou a me dar oportunidades e as coisas foram surgindo. Mas o primeiro personagem sem nome, sei lá, foi esse daí. E depois o primeiro personagem fixo foi o Dave Kindick, que tá no ar até hoje na Discovery, que é Carros Irados. Eu fiz 10 temporadas dele. Caramba, 10 temporadas? Todo ano. E você dubla 10 temporadas em quanto tempo? Porque Não. já existiam as 10 temporadas ou não? Foi Não, foi acontecendo? indo. Esse mercado... A dublagem também tem um mercado... Um exemplo. Para um cara leigo e para mim também, não sei. Sim. Você tá fazendo um seriado. Você falou que tá fazendo uma série. Cara, um episódio, você dublando, em média, demora quanto tempo? Depende do tamanho do episódio e de quantas vezes o teu personagem aparece. E ele aparece fazendo o quê? Por exemplo, eu dublo uma série do Discovery chamada Guerreiro Ninja Americano. Aqueles caras que fazem aqueles esportes radicais e tal. Esse cara, ele narra o programa do começo até o fim, junto com o outro. Então, e o episódio é longo, tem 1 hora e tanto. Esse episódio, ele dura, sei lá, às vezes tem que marcar 4, 5, 8 horas de dublagem para fazer esse cara. E se é um personagem que eu tinha no CSI não, no NCIS Los Angeles, o Roundtree, era um agente do NCIS, mas ele aparecia moderadamente, não era o protagonista. Então, um episódio de 30 minutos gravava em uma escala de 1 hora, às vezes, ou de 2 horas. Então, depende muito disso, né? E assim, cada personagem é dublado separado. Só para o pessoal entender. Então, o teu personagem, você entra lá com o teu script, com o teu texto, tem a imagem do seu personagem, você fica numa salinha e faz a dublagem. É um estúdio. Dentro desse estúdio, você fica ali com a TV, o microfone e o texto. Do lado de fora do estúdio fica o técnico de gravação. Ele está ouvindo tudo que você está falando. Sim, o técnico de gravação e o diretor de dublagem. Ou a diretora, o diretor, o técnico, a técnica, enfim. E ali ele vai te direcionar. O diretor já sabe tudo o que está acontecendo, tudo que aconteceu. Ele escalou aquele programa, ele escolheu os dubladores, as dubladoras ali. E ele já sabe cada personagem, o que vai acontecer. Então ele fala assim, olha, vai lá no script ou no roteiro, né? No lugar tal, seu personagem tá lá no time code ali, que aparece na TV e no texto. Aí você assiste um pedaço da cena, anota ali o que tem que fazer naquela cena para transformar aquilo em língua portuguesa, fazer a versão brasileira. E aí você vê o que cabe, o que não cabe, se tem que mudar alguma coisa. Às vezes assiste de novo para falar junto com ele e grava ali aquele trechinho. Esse é o modus operandi da dublagem. Ele é muito artístico e muito técnico. Tem técnica pra caramba. Só que às vezes você dubla o policial, o bandido e o cara que tá gritando, que tá pegando filme, fogo. digamos. Na mesma série, no mesmo filme, na mesma animação. Mas aí, quando você vai dublar, mesmo que você vai dublar só um personagem, cara, quando você tem que ver a cena inteira, não é isso? Todo mundo falando pra você entrar na mesma vibe do que tá acontecendo, não é? Normalmente você não ouve os outros dubladores. Mas você vê a cena inteira. Tem que ver a cena, tem que... a cena, então, o que assim, vale é a cena. Você chegou, viu como é que estudou o personagem, viu como que é a abertura da boca. Isso. O seu processo técnico o processo técnico é analisar tudo que está acontecendo na cena e, sobretudo, a boca, que nem sempre é só a boca. A gente dubla muita sobrancelha, muito ombro. O que é a sobrancelha? O que muda a sobrancelha legal, quando você está dublando? É curioso. Muda sim. Por exemplo, a câmera está aqui, ele está falando com outro cara aqui, por exemplo, ele está nessa câmera. Ele está falando, eu descobri que eu estou apaixonado pela Mary. Só que aí, se ele faz assim, não sei se eu ainda vou. Ele tá aqui, ele tá de costa para aquela câmera geral ali. Então ele faz, não sei. Pode ser nem que ele nem tenha falado isso, mas na dublagem pode virar por isso que é os caquinhos que você falou? Sim, porque... Então os caquinhos, a maioria das vezes, não vem da boca, não vem da hora que você tá olhando o personagem. Isso, certo, não. Sim. É tipo isso que você tá falando. Às vezes você coloca e às vezes não. E às vezes não pode. Tipo, o outro falando não tem nada a ver, mas o outro tá balançando a cabeça e manda Sim, tipo isso. Sim, porque às vezes essa orientação, as orientações de reação, elas vêm no roteiro.
Então, elas são importantes, né? É importante, porque se alguém escreveu lá no original e colocou, é porque aquilo você tem que respeitar. É lógico. E em animação, desenho animado e tal, a gente até brinca mais, coloca mais nos realities também, mas nos roteiros de live action, né? Tem que ter um limite ali, né? Se bem que, se você assistir a dublagem das Branquelas, aquilo vai para lugares incríveis, né? Que o cara entra lá no meio da bagunça e fala, não sei se você assistiu as Branquelas, Sim. isso aqui tá parecendo o programa do Ratinho, sabe? Tem umas coisas na dublagem. É assim hoje? Não, mas foi nas Branquelas. Tem essa parte. Na dublagem. Tem muita coisa na dublagem que foi colocada. O Glauco, ele é diretor de uma série muito famosa de anime chamada One Piece. Tem milhões de episódios, é uma animação. E aí tem um momento que aparece um navio com um cara vendendo algumas coisas. E ele chega numa ilha e tal. Quando esse cara vendendo algumas coisas, ele chamou um dublador, que é o Marcelo Salsicha, aqui de São Caetano, inclusive, e ele falou, eu quero que você duble o Silvio Santos. Então, quer dizer, alguém que se parecesse com o Silvio Santos. E aí ele sai do navio falando, oi, mas quer comprar? Você vai comprar? Não vai comprar? Cara, aquilo pra gente faz um baita sentido. Se fosse em outro país, não ia fazer a mesma diferença. Mas teve uma como é que chama isso? Uma liberdade poética? Pode ser? Teve. Então, às vezes, tem. Então, o cara que escreve também, que traduz isso, o cara precisa ter uma criatividade, às vezes, diferente até do que está pedindo o script original. Para adaptar a nossa realidade. Para adaptar, sim. Normalmente ele não vai tão longe. Silvio Santos, cara, não dá para vir do estrangeiro com essa piadinha. Mas normalmente o tradutor também não chega nesse limite. Ele propõe. Hoje mesmo, eu estava dublando um negócio. E tem essa negociação com o diretor de... O diretor normalmente sugere, quando a gente tem alguma coisa na cabeça, a gente sugere, e o diretor, como ele conhece tudo, às vezes acontece também de você fazer do jeito que ele pediu e falar assim, não ficou legal. Acontece. Normal. É muito legal essa relação. É como no varejo a relação do câmera, do assistente e do apresentador. Na dublagem é o diretor, o técnico e o dublador. É um tripé que tem que funcionar. Se um acha alguma coisa estranha, às vezes o técnico fala, ele é o responsável pelo áudio, ele fala, pô, mas não ficou estranho ali? Cara, todo mundo para. Bom, se ficou estranho para um, então vamos refazer. Rola muito isso. E cada caso é um caso. Às vezes o diretor tem essa autonomia e às vezes não tem. E às vezes o próprio estúdio não tem. Mas eu ia falar, hoje já direto veio da tradução assim. Será que ela vai... será que a fulana vai manter o título ou que a Beltrana vai jogar água no chope? Pô, esse é um negócio muito nosso. Água no chope. Legal que já veio do tradutor. É muito bacana. E não pode falar qual que é essa, né? Não. Qual foi a última mais conhecida que você fez? Foi série ou filme? Eu fiz uma série muito legal no final do ano, que foi a série do Ayrton Senna. É mesmo? O que você fez na série Ayrton Senna? Vocês vão ter que assistir. Mentira, isso eu posso falar. O Ron Dennis. É mesmo? Ron Dennis. Você duvido, você deve ter assistido e não viu. Não, eu não assisti. Não, então assiste. Não assisti a série. Assista um dublado. Não, vou assistir. Então, aí que tá, né? Eu poderia ter assistido, mas não ia assistir dublado. Né? Mas agora eu vou assistir dublado. Assiste dublado, os diálogos estão muito bons. O Thiago Longo é um excelente diretor, apaixonado por Fórmula 1. Você gostou da série? Gostei. Eu não assisti ainda. Gostei da série. A gente se emociona, não tem jeito. Eu não tive essa curiosidade. Domingão, a série é domingão ali, cara. Domingão de manhã. O Rica Perrone deu um depoimento maravilhoso sobre essa série. Achei que ela ficou muito... Não é muito de verdade, eu achei. Não, ficou sim, ficou legal. Ficou. Mostra só um lado, não mostra o lado... Esquece isso. Pega o domingão que você passava. Não, é de verdade, tem que ser. Sim. Tem documentário de verdade, né? O documentário eu já assisti todos. De verdade, mas ali é um recorte da realidade. Falta muita coisa. Tem gente que foi desprivilegiada. Da família. Outra. Mas, talvez. Mas as cenas dele,
a coragem que o Ayrton Senna tinha. Não, né, não, eu tô falando isso, mas assim, meu, sem questionar que o cara é ídolo Sim. nacional, ídolo de todo mundo, o cara foi um puta piloto, isso é incontestável. Isso não E está fora de negociação. Isso é fato. E a atuação ficou muito boa, os personagens estão muito bem caracterizados. Então, o eu Ron gostei, Dennis tá eu vi igual. eu vi umas imagens que os caras fizeram, mas a hora que ele tava chovendo, assim, o cara puxando o caixote, sabe, o making off de como os muito caras louco. gravaram, foi muito louco, cara. Ficou muito bom, eu gostei. Claro, nada consegue agradar em tudo, porque a história dele é tão grande, tem tanto detalhe, tanta Pô, se coisa. você fez o Ron Dennis, você, pô, falou bastante, né? Sim, Porra, sim. caralho, que Pô, legal. eu sou teu Alex. amigo. Pô, Você é acha que eles iam me verdade. colocar numa roubada? Bacana. Não, tem. Eu fiz algumas coisas, pô, legais na dublagem. Eu fiz o vilão do WandaVision lá, Que legal. que quer derrubar lá a Wanda. Quando tava nessa mudança, né, da Marvel, a Marvel querendo, a Disney, né, querendo entender como colocar a Marvel de uma maneira diferente. Aí veio a série WandaVision, que foi pro streaming, que foi o que estourou o streaming do Disney Plus. Que chamou todo mundo, foi esse momento. A saga da Marvel, desde o Capitão América até agora, é incrível assim, o negócio, como é a amarração deles, Sim, né? sim. Não sei se você conhece, gosta e Sim, tal. não, eu É um gosto. negócio maluco. E aí, onde entrava a série WandaVision ali, que você fala, meu Deus, como é que eles conseguiram? Que ideia! É quando morre lá o Visão, aí a Wanda leva eles para um mundo paralelo, e enfim, que também tem conexão com a realidade. É uma coisa no blip do Thanos. Então, eu gosto, mudando totalmente de assunto, então, pra Marvel, cara, eu acho muito interessante que eles também fazem uns programinha de 15 minutos pra dar uma alinhavada e alguma coisa ficou solta no filme. Eles têm uns 7 ou 9 episódiozinhos assim de 15 minutos que só conta a história de uma cena, cara. É legal, né? Só pra dar liga. É. Falei assim, meu, olha isso. É muito legal. A Marvel, eles têm um poder ali incrível de fazer essas amarrações, né? Não sei para onde vai isso, que agora também tá difícil, né? De tanta coisa, tanto lugar. As referências dos quadrinhos, usa, não usa. É muito legal. O Capitão América agora, que esse novo que veio completamente diferente. Você assistiu Capitão América? Não assisti. Cara, eu fui assistir e falei assim, eu não vou gostar. Eu já fui assistir Já falando, foi eu não vou gostar. Cara, eu gostei. É. Achei legal. Muita gente gostou. Achei a história boa, bem amarradinha. Lógico que pra mim não é o Capitão América. Sim. Não é o Capitão América, mas assim, achei Não é o legal. Steve Rogers. Não é o Steve Rogers. Não é, né? Mesmo porque não é mesmo. Mas eles deixam claro mesmo Sim, isso daí, sabe? sim. Mas assim, eu não gostei. Gostou ou não gostou? Gostei Você não do gostou? filme. Mas não gostou dele não ser o Capitão América. Deixava ele vivo. Ele ficou lá naquele banquinho, né? Tadinho. Lá no final. Mas ficou lá, mano, né? Tava no amor. Ficou isso. O bom do cara, ele tomou uma decisão que talvez foi eu importante, tomaria também. Verdade. Ficou lá com a vida. Ô, Alex, e publicidade? Publicidade você já fez de tudo também. Imóvel. Eu vi agora, você acabou de postar alguma coisa de imóvel no Instagram, né? Postei, é antigo, deve ter uns 2, 3 anos, de uma construtora que eu faço alguns trabalhos para eles, de lançamento, de vídeo, de tal. Gravei com o Guilherme, conhece? Guilherme Teixeira? Guilherme Bertoli Teixeira. Bertoli Teixeira, o famoso Bilica, conhece? Bilica. Abraço, Bilica. Então, família Teixeira aí, mandando ver. E gravei com ele, a gente gravou esse da Construir, muito legal, é um parceiraço, o pessoal de lá é muito bacana. E coloquei, eu tô remodelando as minhas redes sociais, estou fazendo direitinho, porque hoje não tem como você não Por onde vem trabalho para você? Indicação? Normalmente é indicação, é isso. Como locutor, só para entender também, porque eu também não sei muito. Quando o ator, a maioria das vezes, o ator, o apresentador, o cara entra numa agência. Uhum. Aí a agência fica mostrando ele para os lugares. Sim. E voz? Tem esse trabalho, tem algumas empresas, tem alguns sites, tem alguns... Mas é um Mas mercado eu mais nunca- fechado, né? Eu acho que é mais uma indicação, não é? Então, eu tenho... Porque tem muito mais apresentador do que locutor. Não sei, tem bastante locutor, viu? É? Bastante. É que eu acho que depende do caminho. Quem quer ir para locução publicitária é um caminho.
Quem gosta mais do institucional e de trabalhar a parceria com o cliente, que é o meu caso, é outro caminho. O caminho do mainstream, da publicidade e tal, e tá em todos os lugares, ele é mais concorrido, ele é mais dinâmico e, às vezes, ele vem intermediado por alguma agência de casting, alguma coisa assim, da produtora que passa para a agência de publicidade. No meu caso, eu tive a grande sorte de conhecer muita gente legal e que está no mercado e que permanece e que vai indicando. Então, ele tem um cliente e fala, olha, eu preciso dessa voz. E os clientes são muito próximos. Vou te dar um exemplo de um cliente, de uma produtora que trabalha muito com cinema, que é a Flix Media. A Flix Media, eu fui apresentado por um amigo que então o cara contrata a produtora e a produtora já tem mais ou menos as pessoas que trabalham e já conhece as vozes. Fazendo um casting, aí esse cara sai dessa produtora, vai para outra, e aí vai fazendo. Eu tô com um portfólio novo, mas eu tô divulgando para algumas pessoas que falam, olha, tá aqui. Ou, por exemplo, tem um caso o nosso caso. Eu estava na Mega TV como apresentador. Aí você falou para mim, cara, eu preciso de um serviço de voz aqui para vender um determinado produto. E a gente continuou por alguns meses com mega promoção, não era assim? E aí gravou aquilo por alguns meses. De repente, aquilo podia dar continuidade, ou se você fosse para um outro veículo, você falou, pô, tem o Alex ali. Então, eu gosto muito dessa parceria mais próxima. Para mim, ela é mais fiel, funciona melhor. Mesmo porque eu estou sempre em outros mercados também, então fica uma parte disso. Na emissora de TV é assim também. Você estava trabalhando com um núcleo, lá que é o núcleo do SBT, do Fofocalizando, gravando notícias impressionantes. O que você está fazendo no SBT? Eu gravo um programa chamado Notícias Impressionantes, que agora está com a voz do Marcelo Salsicha, tem uma parte que está comigo e uma com ele, e aí eles me apresentaram para o grupo, para o pessoal do núcleo do programa Silvio Santos, o PSS. Aí eu faço a voz do Nada Além de um Minuto, das provas, que é um programa da Patrícia Bravanel, maravilhoso também, muito legal. Quem que é o diretor? É o Jeff. Tá. E aí eu faço também a base da voz para o Alex, que é o robozinho do Show do Milhão. É muito legal. Que ela é gerada por inteligência artificial, mas é um caso bem legal. Eles me contratam e tem começo, meio e fim. Uhum. E é a minha voz e tá tudo certo, eu recebo por aquilo. Isso é a inteligência artificial sendo usada de maneira correta. E também eu vou te falar, esse eu realizei o sonho da minha vida. Esse é o grande... Entrar no SBT, é isso? Não, além disso, sempre fui muito SBTista, mas eu tive... cara, sei lá que palavra usar, a honra de ser a voz do documentário oficial do Silvio Santos, que é o Silvio Santos Vale Mais do que Dinheiro, no SBT. Isso aí é impagável. Eu gravei isso em momentos que eu gravei chorando. Mesmo? Que legal. Foi, infelizmente, quando ele faleceu, a gente teve que adiantar. Esse programa era para o streaming, né, o SBT+. E aí, quando ele faleceu, o SBT quis adiantar. E é um documentário especial, dele. da vida dele. Muito legal. Quantos episódios tem? Acho que 7 ou 8. Ah, que legal. Cara, é muito legal. Quantos episódios você fez? Todos? Todos. Assim, eu faço as narrações e é claro Onde que acha isso? No SBT+, no streaming. E só passou no SBT. É um produto deles, né? É um produto... Pô, mas podia liberar isso aí no Netflix, alguma coisa? Né? O aplicativo é gratuito. É só, só baixar e assistir. Mas ele passou na TV esse compilado. Ele passou algumas vezes na TV. Ele passou no domingo, logo após o falecimento do Silvio Santos. E ele passou agora também no aniversário dele, se não me engano. Passou esse compilado. E é emocionante, para mim é emocionante. O sonho da minha vida era conhecer o Silvio Santos. Eu realizei esse sonho conhecendo a Patrícia, que é também... Patrícia Bravanel, cara... Eu conheci, né? Pessoa... Trabalhei no Topa Tudo por Dinheiro. Você trabalhou 4 no Topa anos. Tudo? Mas já na época do Jeff ou na época ainda Não, fazia câmera escondida. Então, ele faz... Então, mas era quem que dirigia? Porque eu conheci... Era o Elinho Chiari. Hélio Chiari de Paula. Esse cara já foi cliente da nossa corretora. Pequenininho.
Ele era cliente da nossa corretora. Não sei hoje, mas faz uns 30 anos. Ele era casado com a Beatriz... Que era a secretária do A Bia, Beatriz Romero, que era irmã do Joãozinho Verne, que era do jornalismo. É isso. Eles tinham seguro com a gente. Eu trabalhei na Camarés, né, bicho? O que é Camarés? Camarés é na Zona Norte. Não era na Anhanguera. Ainda não era na Anhanguera. Do Teatro Silvio Santos. Teatro Silvio Santos? Teatro Silvio Santos. Você conheceu o Silvio? Conheci porque gravava no estúdio toda segunda-feira. Caramba. Imagina conhecer o Silvio Santos. Você é louco. O cara era um monstro. Não, o cara era gênio. Gênio. Meu, a gente perdeu 2 gênios o ano passado, cara. Pra mim, o Silvio Santos e o Washington Oliveto, cara. Oliveto, eu entrevistei o Oliveto. Cara, e eu já trabalhei... Eu fiz estágio Fiz estágio de publicidade na W Brasil, cara. Quando a W Brasil também era no final da Avenida dos Bandeirantes, bicho. Caramba. Então, assim... Falando assim, parece que você não é tão novo quanto parece, assim. Porque olhando você... Não, eu só pareço novo. A gente tem mais ou menos a mesma idade ali. Não, eu sou mais velho, né? Mas eu tô com a barba branquinha e tal. Mas, pô, você já fez tanta coisa, cara. Então, meu SBT Conta 4 anos. SBT 4 anos, cara. Câmera escondida. Hélio Chiari de Paula. Pô, faz tempo. Não, o Hélio Chiari parece que não tá mais, mudou pro interior. Não sei. Eu perguntei pra alguém, não faz muito tempo, e ele mudou de área, não tá mais na TV, alguma coisa assim. Caramba. Porque, cara, lá no podcast de Alphaville, eu entrevistei o Galvão. O Galvão França foi gerente de produção lá do SBT muitos anos, né? Na época do Táxi do Gugu. Pô. Angélica. Tinha um diretor que eu conheci lá, o Magrão, o cara grandão, que não era nada magrão, mas o nome dele era Magrão. Magrão foi diretor do Gugu, né? Magrão era gigante. Eu fui apresentar um evento, um dos primeiros eventos que eu apresentei, ele tava lá. Ele fazia evento também, né? O lugar chamava Sovaco da Cobra, lá no Tatuapé. Meus amigos tinham uma banda e eu tava, sei lá, começando, querendo experimentar. O Alex, agora uma curiosidade minha, esse papo de... E a inteligência artificial, como que entra aí no contexto da profissão? Esses dias, com muita tristeza, eu perdi um trabalho de locução para inteligência artificial. Porque assim, esse negócio de inteligência artificial Cara, pra quem não faz ideia, aí eu tava falando com a Gi, nossa amiga Gi, locutora da Mix FM. Sim. Cara, ela tem tem um processo, tem um problema de usarem a voz dela indevidamente, né? A Gi... Tem isso também. Tem. Cara, a gente morre de medo, porque tem muito conteúdo de voz. Mas como o cara pirateia a sua voz? Imagina, se ele entra no YouTube, quanta coisa no YouTube, ou se ele tem um streaming lá com todas as vozes do filme, se ele vai fazer a coisa errada, ele vai fazer a coisa errada, né? E um usuário qualquer. Não, mas como ele replica a sua voz de outra forma? Esse é o perigo. A inteligência artificial generativa, ela pega a tua voz como base e cria. Não cria bosta nenhuma, mas... Desculpa. Mas ela reorganiza com o timbre e aquilo parece... porque fica um pouco diferente, mas lembra muito. Né? Eles estão evoluindo, claro. Isso evolui muito rápido. Mas isso ferra bastante gente, né? O caso da G é emblemático, né? É emblemático, já foi discutido em vários fóruns aí. E ela, como assim, né? É a mesma coisa que você pegar a empresa do cara e tirar a empresa dele para você, assim, fechar lá e falar, eu que tô vendendo o produto dele. E colocam a tua voz em qualquer produto. Mas tem empresa de inteligência artificial séria? Acho que todos são sérios. Acontece alguém aí no meio do caminho que faz alguma besteira, não é isso? Nem é sempre a empresa. Por exemplo, a empresa que eu perdi lá o trabalho. Eles decidiram pegar uma voz de inteligência artificial. Porque tem não vai site pagar que é de graça. Só que ele é de graça, eles têm que... isso pode começar a ter problema e tomara que tenha mesmo. Porque eles começam a pegar uma parte free que não é para uso comercial, é para uso pessoal, recreativo. Só que eles começam a usar para comercial. Essas empresas, se elas quiserem rastrear, elas vão rastreando e daqui a pouco estão metendo processo aí nesses caras. A qualidade é ruim, qualidade de técnica de áudio é ruim. E outra, fica tudo igual. Tem uma voz aí que você ouve em tudo, É a mesma voz. Não, cara, mas a voz da Gi é impressionante. Não, tá dela em muito lugar, cara. Eu ouço em muito lugar e lugar grande, viu? Isso. Lugar que você aparece muito, cara. Então, aí aquela voz tá lá. E às vezes a gente até assim, é a Gi. Pô, e não é. Não é.
Não, você acaba vendo que... Mas você saca que tem um registro dela ali. Aí eu não sei qual é o preço disso no mercado, porque deve ter a parte gratuita e a parte que você paga para ir fazendo. Aí, não sei. Eu não sei qual é a vantagem, porque o nosso trabalho não é um trabalho que, nossa, arrebenta o orçamento do cliente. Não é, cara. Eu não entendo porque essa não é um... Ô, Alex, e você tocou num ponto interessante também. Essa parte de locução, ela tem uma remuneração de acordo? É muito pessoal. Cada locutor trabalha de um jeito em cada momento da vida e em cada tipo de cliente. Às vezes você faz um trabalho muito grande, com muita expressividade e monetariamente recebe muito pouco. E às vezes você faz um trabalho de segundos para uma coisa que você não vai ver nunca e ganha muito bem. Acho que depende de cliente, depende de quem... Depende da situação. Tem que saber muito bem negociar isso. Tem que saber bem. Porque às vezes aquilo, para algum profissional, pode servir como um motor. Mas isso mais na publicidade, mas acho que na dublagem já não. é mais. A dublagem ela tem o cachê certo. Isso, porque a publicidade é verdade, depende muito da voz. Outro, se eu não faço com você, eu posso fazer com outro. Agora, dublagem não, cara. Puta, tem um personagem que é a sua cara. Não dá pra ser outro. Não, a dublagem, você ganha por hora e tem um acordo que é feito com o sindicato o SATED, né, o Sindicato dos Atores e Produtores de Espetáculo, né, de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, todo mundo que trabalha sob esse guarda-chuva aí do SATED, com qualquer estúdio de dublagem, tem que ganhar de acordo com esse acordo. É um acordo assinado entre as produtoras, os dubladores e tal. Tem que ser aquilo. Se você fizer um trabalho fora daquilo para mais, tudo bem, é uma negociação sua. E acontece. Com alguns star talents aí da dublagem. Mas menos, não. Aí não é possível. Se for dublar eu e a Angélica Santos, uma monstra da dublagem, a mesma coisa. Uma hora é uma hora. Uma hora para ela, uma hora para mim é o mesmo valor. E é isso que me encanta na dublagem. Na publicidade que aí cada um cuida do seu. Cuida do seu. O que é ruim. Porque as pessoas, infelizmente, às vezes elas ficam muito inseguras no mercado. Qual você acha que é o dublador que mais... o dublador que mais tem vozes em personagens diferentes? Você tem uma ideia? Não sei. Esses mais famosos aí, o cara tem uns 3, 4 sabe personagens. Tem muito... A dublagem... Você viu o dia que foi no... Não sei se foi no Jô, no Danilo Gentili, que foi o Hugh Jackman e o dublador dele. Sim, que já faleceu, o Isaac Bardavid, que era um monstro. Sim, que o Hugh Jackman até fez uma reverência lá. Vi um trecho, não vi tudo, mas foi no Danilo, né? Acho que foi no Danilo, então não lembro onde foi. Mas é que depende. Os dubladores mais conhecidos, eles têm personagens que ficaram mais marcados. Agora, todo dublador tem muito personagem. Então, e azeda muito quando, assim, o dublador do Stallone. Não dá pra mudar. Às vezes tem que mudar. Hoje tem acontecido mais isso. Já teve ator que eu dublei, que o outro colega dublou. Às vezes, quando você tá vendo dublado, de tanto você ouvir a voz do cara, é a voz do cara. Mudou a dublagem e você fala assim, não é mais o cara. Porque é isso, você tem a sua voz, eu tenho a minha. Então, que a gente tá assistindo o cara na TV, se for no original, sempre vai ser a voz dele. Antes de começar a gravação, você falou um negócio bem interessante. Qual que é o termo que você usou pro Anderson Silva? Parece que ele nasceu mal dublado, né? Desculpa, Anderson Silva, eu não quero te encontrar na rua falando isso, tá? Eu sou seu fã. Porque ele é grandão, né? Não, a gente faz um estereótipo. Mas é verdade, aquela voz. Se você fosse um dublador e visse o personagem dele, você jamais dublaria com a voz original dele. Eu juro que eu ficaria na dúvida se eu fosse um diretor de dublagem, se eu ia chamar alguém com a voz igual a dele ou não. Porque talvez não convença. Porque apesar dele ter um timbre mais agudo, o tônus de fala dele é mais seguro, né? E talvez um dublador com a voz muito aguda, talvez não chegasse nesse... Mas ele é um ator, ele tem que chegar, o trabalho nosso é esse. Mas eu não sei, eu ficaria na dúvida, porque me parece que não combina ele com a voz dele. Não combina. Né? Quando você tá vendo ele falar, não casa. A dublagem parece tá errada. Que ele tá mal dublado. O casting escolheu errado. E acontece muito disso?
Ah, não, normalmente a pessoa tem uma voz que ela Que condiz com ela ela. parece. Ainda mais porque já é uma coisa do Ó, que vem agora, pronto. agora eu não sei o que que é isso, mas assim, todo mundo não gosta de ouvir a própria voz, não é isso? É, eu não gosto. Você também não gosta, Não. você trabalha com a sua voz. Não. Sabe onde eu gosto de ouvir minha Porque, voz? assim, Em caricato só. Quando você vai mandar, quando você vê uma gravação, aí que você percebe que você ouve mesmo a sua voz. É. Ah, é o que o outro convidado seu falou. Quando você voz coloca aqui, você consegue ouvir. Zambra, depois que você falou do negócio aqui, ó, eu começo a fazer direto. Às vezes eu tô cantando no carro e fica assim, eu falo assim, não é que tem razão, não é que é Porque isso. aí você ouve o que tá. Como ele falou, né? A sua voz é pra fora. É bem legal. Sou seu espectador, viu, Xará? Alex Zambrana. Eu preciso ver você cantar aqui no ABC. Quinta-feira. Quinta-feira ele canta no. Eu vi, Já tem um. fico. Né? E tem um que ele canta que tem 2 unidades, uma em Santo André, outra em São Dom Bernardo, acho. Dom Bernardo. Vou lá ver ele cantando. Ele cantou um trechinho aqui, ele canta bem, mano. Canta bem. E passou um perrengue, né? Passou. Então. Olha, então, mesmo assunto. E você nunca teve problema de voz, nada, Tive. graças a Deus? Tive, e quem resolveu foi o mesmo Quando que ele otorrino passou? dele. Ah, Esse que cara é um legal. monstro, Dr. Reinaldo Yazaki. Procura ele aí. Ele mora aqui em São Bernardo mesmo. Acho que ele não sei se ele ainda atende, mas parece que ele atendia no hospital até público aqui de São Bernardo, e a clínica dele é em São Paulo. Cara, é incrível. Você vai fazer um exame lá, é uma TV desse tamanho, 4K, era 4, deve ser 8. Ele vai fazer a nasofibrolaringoscopia, ele enfia aquela câmera e fala para você ir falando lá. Cara, você vê até a sua avó dentro da sua garganta, cara, é incrível. E foi o que me salvou. Eu tive um sulco na prega vocal, também um dos lados, por conta de refluxo e por conta de estresse, de abuso vocal. E aí, era numa época que eu estava trabalhando muito errado, e o refluxo é pesado mesmo, tem que tomar cuidado com isso. Olha, E aí ele salvou eu. mudando totalmente de assunto, mas é uma coisa que a gente tem que falar. Você também tem um trabalho social, né? Tenho, Então fala Temos. Temos. Além de outras coisas que a gente faz, tem o OCA, que é aqui de São Bernardo, Oficina com Alimento e com Amor. E a gente, quinzenalmente, leva alimentos para as pessoas que estão precisando um pouco mais do que a gente nesse momento. E você agora é o nosso colega também, vai fazer parte. E quero ver você lá sempre. E a gente junta um pessoal, faz essa comida, tudo feito na hora. Eu faço aquele alhozinho trituradinho, já fiz para levar lá. A gente faz na hora a comida, depende do cardápio, cozinha na hora, monta as marmitas lá e tal, e leva em algumas comunidades aqui do ABC, normalmente São Bernardo. Então a gente tem lá São o quê? São Bernardo. Aprendi, 15 anos. Aí às vezes é lá no... a gente fala que é no Grotão, mas subindo ali na Dom Pedro de Alcântara. Mas é isso, a comunidade do Grotão. Aí tem a creche Criança Vida Nova. A gente já foi no pós-balsa. A situação lá é bem crítica. Se atravessa a balsa, roda mais uns 5 quilômetros lá para dentro. É uma situação crítica. Infelizmente, a gente tem muita gente ainda, você vê, precisando de comida, cara. É o básico. Ô Alex, e quem estiver assistindo a gente que quiser ajudar de alguma forma a contribuir? Pode contribuir acessando pelo Instagram o OCA, que é Oficina com Alimentos. Tem como colocar GC, se tiver, te coloco um GCzinho, mas é Oficina com Alimento. E lá tem os dados lá, dá para dá para ajudar via Pix, dá para ir nas ações também, que é muito legal, tanto para cozinhar quanto para levar a comida para as pessoas. Dá para fazer dessas duas maneiras e é bem legal. Quanto tempo você está com essa ação? Eu tô, acho que 1 ano e meio, 1 ano e pouco. Que é o pessoal lá da academia, onde eu faço. E aí eles começaram eles já faziam, aí me convidaram, eu falei, opa, vamos. Eu sou de trabalho com uma outra ONG, mas só de longe agora, que são os Amigos do Bem, muitos e muitos anos desde o começo. É uma coisa já da minha família. E aí, quando eu encontrei eles, eu senti uma necessidade que você me falou também. Que você sentiu de ir lá e colocar a mão na massa, de estar presente. Isso é muito importante. Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem, que a gente pode doar, é o tempo. Então, é isso que me pegou, isso que eu queria fazer. Vamos começar, quero ir. Você vai já na próxima, que Sim. eu sei. Eu, infelizmente, não posso estar lá. Eu tenho um curso.
Mas é isso, eu acho que é muito pra gente. Porque a pessoa que está ali sendo beneficiada, ela vai receber uma refeição. A gente tem depoimentos incríveis das pessoas que são assistidas e que falam, olha, essa vai ser a única refeição do meu dia, do meu final de semana, isso é triste. Para ela, vai ser um dia, mas a gente sai de lá com um pouquinho de poxa vida, seria legal eu poder fazer mais. E a gente tem uma curiosidade nessa entrega, que é um diferencial, é uma coisa que eles escolheram e a gente foi dando continuidade, e nenhuma marmita sai de lá sem uma frase. Todas elas têm uma frase Legal. Que é para a pessoa. Então, isso cria uma maneira, assim, um acolhimento ainda maior. Isso é muito legal também. Legal. Alex, a gente tá acabando, cara. Não, Como o pessoal faz para te achar, para te contratar, para te seguir nas redes sociais? Para me contratar é fácil. Bom, eu tô no Instagram, @oalexbaroni, é a rede que eu mais uso. Eu tô reformulando agora, como eu disse, né? Hoje, sem a rede social, não dá muito para você dar continuidade nesse tipo de trabalho. Então é o Alex Baroni, e tem o meu site também, alexbaroni.com.br. Você que é jurássico ou jurássica, pode entrar no site. E eu reformulei ele agora, mas é só uma página ali, um blog, e tem um portfólio lá que está no meu site, atualizado, e é isso. E moro em São Bernardo, então a gente se vê aí pela rua. Vou assinar esse pacote exclusivo da Claro para ter esse Claro, canal 526. Você tá na Vivo, sai de lá. Se você ainda não é assinante da Claro, aproveite essa promoção. Somente nesse mês, você acessando este pacote da Claro, você terá um desconto de... tem que ir lá ver para você saber exatamente como é que é. E você não pode perder esse podcast lá. Não é verdade, Ale? Concordo, é isso. Então, gente... Estamos finalizando mais um podcast. Fala ABC. Semana que vem a gente volta com mais um convidado muito especial. E para você que não tem Claro TV, tá tranquilo, você assiste o podcast pelo YouTube e TV ABC Shop Oficial. É isso. Boas vendas para vocês, bom trabalho, muito parabéns obrigado, aí pela foi uma honra te ver, te entrevistar. Imagina. Baita convite, cara. Eu fiquei feliz, de verdade. E, parabéns aí pelo trabalho, pelo trabalho social, pelos trabalhos que você faz e por ser esse cara, você é gente boa demais. Tamo junto, você tá bom? Obrigado, Ale. Gente, valeu, até mais, voltamos. Até mais.